Ficar olhando para outro microfone aqui é estranho. Boa noite. Em nome do ABGEM, que é a abreviação da nossa casa, que é a Associação Beneficente Jerônimo Mendonça, nós estamos aqui muito alegres pelo convite, pela oportunidade do trabalho, mais importante de tudo. E no dia de hoje, que é o dia de finados, em sendo nós espíritas, o que seria interessante falar? Sobre o quê? Qual seria o tema ideal no dia de hoje? Nós vamos falar sobre a vida, porque nós somos espíritas. Então nós vamos falar sobre a vida, e uma vida intensa agora e uma vida intensa depois. Apenas o que se convencionou chamar de morte, apenas uma passagem, apenas uma porteira que se abre, uma porta que se abre, uma janela que se abre, e nós nos encontramos em outro estágio. Como estaremos? Estamos preparados para passar essa porteira, essa porta, pular essa janela? Não importa o mecanismo, né? Como nós estamos? Como nós gostaríamos de estar? Como está o nosso coração? Como está o nosso apego? As nossas emoções? As nossas lutas do cotidiano? Nós programamos muita coisa em nossa vida. Às vezes fazemos um seguro, né? Fazemos uma programação, guardamos um pouco de dinheiro para uma eventualidade, programamos os estudos dos filhos, né? Mas qual será o tempo que ficaremos aqui? O que é o mais importante? Não que tudo o que eu falei aqui seja desnecessário, mas há de se ter o cuidado de nós cuidarmos do principal, que é a vida espiritual. Afinal de contas, nós nascemos para quê? Nós nascemos única e exclusivamente para duas coisas nessa vida: adquirir conhecimento em todas as áreas possíveis e aprender a amar, fazer o máximo de bem que nós pudermos. Só. Ah, mas não tem... Não. Nós nascemos só para adquirir conhecimento e fazer o bem e aprender a amar. Fazer o bem e aprender a amar como uma única coisa. Só isso. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho, se eu vou ter neto, se eu vou ser pobre, se eu vou... algum ente querido vai partir cedo. Tudo isso são experiências necessárias ao nosso aprendizado, não ao sofrimento. Porque toda a adversidade em nossas vidas só está em nossa vida por uma questão pedagógica, para que possamos aprender algo com aquilo. O Deus punitivo não faz parte da doutrina espírita. O Deus que nós conhecemos é aquele apresentado por Jesus, é o Deus do amor. É sempre o amor. O que muitas vezes parece ser doloroso, parece que por algum motivo nós somos esquecidos, não é assim. É apenas para que nós aprendamos com isso. Por isso, mediante a uma dor, mediante a algo mais profundo, às vezes nós temos o hábito de fazer a pergunta errada. E é como o Google: se você fizer a pergunta errada, não vem a resposta. Tá? Qual é a pergunta errada mediante a dificuldade quando você se volta para Deus? Porque eu estou passando por isso. Você não vai achar a resposta. Ninguém vai te dar essa resposta. Seu espírito protetor, o espírito protetor da família, da casa espírita que você trabalha, não vão trazer essa resposta para você. Porque a pergunta está errada. A pergunta certa qual é? O que é que eu tenho de aprender com isso? Com essa dificuldade, com essa limitação, com esse sofrimento.
fazendo a pergunta certa, nós seremos inspirados a procurar o caminho mais adequado para que possamos superar as adversidades. Esse é o ideal, né? Então, no dia de hoje, a gente tem de ter essa convicção. Ah, mas eu te conheço, eu sei quem você é, você tem os seus pais ainda. É verdade. Com 84, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha irmã, família pequena aqui. Eu não tive a passagem de nenhum ente muito próximo, querido. E não sei como vou reagir quando isso ocorrer. A única coisa é que isso irá ocorrer. É a única certeza. Aliás, a única certeza desde quando nós nascemos. Ao olharmos o berço, né, a única certeza daquele indivíduo no berço é que um dia ele partirá. Ele retornará à sua casa. Ele voltará ao aprisco do Pai. E todos nós iremos passar por isso. Agora, como iremos passar por isso é que vai ser a diferença. É o que vai fazer a diferença conosco. Na doutrina nós costumamos falar que, muitas vezes, né, que o desencarne é uma libertação. É uma libertação. Desencarnar é uma libertação? Vai depender. Se nós vivermos uma vida nos libertando dos apegos, dos sentimentos inferiores, da minha casa, do meu carro, dos meus filhos, da minha esposa. Se nós colocarmos o excesso nisso, nós estaremos nos escravizando. E ao fazermos a passagem, continuaremos nos escravizando, porque continuaremos apegados. O amor transcende. A doutrina, além de ser consoladora, é libertadora. O amor transcende. Nós vamos continuar a amar, continuar a identificar, a nos conectar com aquela pessoa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. E como isso irá ocorrer? Isso irá ocorrer quando permitido pela espiritualidade, quando nós, em equilíbrio, tanto quem está do lado de cá, como quem está do lado de lá, porque as visitas sempre irão ocorrer. Sempre seremos visitados por nossos entes queridos. O laço amoroso, o amor, não se destrói com a passagem de um plano para outro. Pelo contrário, o laço do amor não importa a distância. Lembra de André Luiz? André Luiz, ao desencarnar, sua mãe não morava nem no nosso lar, morava numa esfera superior. Ela estava sempre presente com ele. Ele que não a via, não sentia, não enxergava, por causa da sua vibração, porque se escravizou durante a vida material, apegado à matéria, apegado aos vícios. Então ele se escravizou. E eu acho que André Luiz foi o personagem que escreveu a obra que escreveu, porque ele é muito parecido conosco. Se fosse uma santidade escrevendo ali, nós não nos identificaríamos. Porque quando a gente está lendo a obra de André Luiz pelo Chico, a gente está vendo uma parte de nós ali, com defeitos, com características inferiores ainda, e que passa por toda aquela trajetória que ele passou. Um tempo lá vagando nas regiões mais difíceis, né? As preces vazias nos primeiros momentos que não surtiam efeito, porque eram apenas palavras que saíam da boca. No momento que ajoelhou-se simbolicamente, mas buscou do fundo de sua alma, onde as dores não estavam mais sendo suportadas, e amou, e rezou, e orou com verdade, tudo se transformou.
A luz apareceu à sua volta. A luz já estava. Eu não sei se você passa por um momento difícil ou não, mas a luz também está no seu entorno. Nenhum de nós está desamparado. A misericórdia e o amor divino é como a energia nessas tomadas que estão aqui. Estão à disposição. Basta plugar. Conosco é a mesma coisa. Estão à nossa disposição. Basta nos conectarmos. Como que nós vamos conectar? Como é que a gente faz essa conexão? Ah, eu peço? Como funciona? Através da nossa vibração, que consiste daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. A união desses dois itens é a que faz transformação. A casa espírita solidificada nessa condição, né, vai sempre ter as respostas, porque elas são o alicerce de tudo o que nós temos na nossa volta, que nos vão propiciar a nossa elevação. Aquilo que eu falei no começo, né? Viemos aqui para aprender o máximo possível e aprender a amar. Conhecimento intelectual e conhecimento de sentimento. Representando as duas asas do anjo, numa metáfora, que vai fazer com que nós possamos alçar voos maiores. Então nós temos de treinar, enquanto aqui estivermos, o nosso desapego. Qual é o treinamento? Vim 6 vezes por dia na casa espírita? 7? Isso funciona? Depende. Depende como é que vai estar esses dias aí. Como a gente está envolvido no processo. Porque se a gente vier mecanicamente, como um funcionário relapso, que vai a um trabalho, porque ele tem de cumprir uma carga horária, porque ele tem disso, tem de aquilo, mas ele não vivencia as emoções enquanto estiver lá dentro, pode estar dentro da casa espírita isolado dos amigos espirituais, ou de um templo protestante, ou de um templo católico, seja lá o que for, ou de um templo budista, não tem diferença. A diferença quem faz somos nós, os homens. A espiritualidade trabalha apenas com conceito, sentimento, né? Intenção, sentimento, intenção. E olha que a gente passa um bom tempo fora dessas energias, dessas vibrações, e eles estão ali, nos auxiliando à medida do permitido e à medida que nós deixamos. Essa vibração pode ser alterada conforme nós vivemos, conforme o nosso cotidiano. Desde a hora que nós vamos acordar até a hora que nós vamos dormir, nós passamos por vários episódios, encontramos com várias pessoas e vários ambientes. Será que nós estamos prestando atenção no que nós estamos fazendo nesse período? Porque a coisa mais importante nas nossas vidas, por exemplo, neste momento é o agora, é o que nós estamos fazendo aqui, refletindo, pensando, analisando. Esse é o momento mais importante de nossas vidas, porque ele é o presente. O passado já está registrado e o futuro será a somatória dos conhecimentos do que nós fizermos no presente. Então esse é o momento mais importante de nossas vidas. E cada momento mais importante de nossa vida, que é o presente, de cada minuto, como nós estamos vivendo? Como nós estamos pensando? Como nós estamos sentindo? O sentimento é a base de absolutamente tudo. A doutrina nos fala que o que atravanca o desenvolvimento do homem é um casal. É um casal chamado orgulho e egoísmo. E seus filhos, raiva, inveja. Podia falar uns 20, prepotência, arrogância. Filho desse casal é o que nos retém.
nos impede de alçarmos voos maiores. E o outro casal, que é o conhecimento e a bondade, é o que vai fazer nós absorvermos outros filhos ao nosso lado: o altruísmo, benevolência, caridade, afetividade. Essa vibração que nós temos, que nós vivenciamos, ela vai depender do que nós vamos abastecer em nossa mente. Do que nós colocarmos aqui, vai fazer com que nós iremos gerar uma determinada energia, uma determinada vibração. Se ao levantarmos de manhã, nós fizermos uma prece, agradecendo ao Mestre da vida, por mais um dia encarnado, por mais uma oportunidade de ser útil, começaremos bem o dia. Já trabalhamos a nosso favor, a nossa vibração começa a se elevar. Se ao sentar à mesa junto aos familiares, olhar a cada ente querido que ali está com você e pensar em Deus e falar: obrigado. Muitas pessoas não têm alguém à mesa. Nós temos o hábito de valorizar tão somente aquilo que não temos. A sua vibração ela irá subir mais ainda. Todos os espíritos benfeitores, os espíritos amigos, sejam eles quem forem, terão acesso à sua mente, porque você está numa sintonia próxima deles. Se ir ao ambiente de trabalho, você abençoar por você ter um trabalho, olhar para aquela empresa que você trabalha e desejar a ela prosperidade, porque se ela falir, você perde o emprego. Você está abençoando e você está impregnando aquele meio de energias salutares. Lembra de André Luiz, no livro Libertação, quando fala da obsediada, 72 obsessores, Gregório como sendo o grande algoz. Quando adentram um templo católico daquela época, onde ainda se rezava em latim, então pouca vibração se tinha, porque ninguém entendia nada do que ocorria, e é algo que não acontece mais na bênção de Deus, tudo evolui. As figuras, os adornos no altar, todos brilhantes, enquanto o templo era escuro pela vibração de quem ali habitava, os adornos cheios de luz. André Luiz se esplanta e fala: mas por quê? Porque as pessoas, quando entram aqui e oram e visualizam aquelas imagens, elas jogam o seu melhor, a sua melhor vibração, o seu melhor desejo, e aquela somatória de energias chamadas de egrégora fica impregnada naqueles objetos. Os objetos não são sagrados porque são sagrados e materiais, porque aquelas pessoas fizeram com que as suas melhores energias fossem na direção daquilo. Isso vale para todos os ambientes que nós vamos. Se nós vamos para o ambiente do trabalho amaldiçoando aqueles serviços que tem, é uma questão de tempo até não termos vibração, gratidão, algo que nós desenvolvemos pouco. Mas eu não sou ingrato. Mas não é grato. Pode não ser ingrato, mas não é grato. Às vezes eu penso, eu nunca cheguei para um professor meu e falou: o senhor não tem ideia do bem que o senhor me fez. Mas ele recebeu. E daí? Ele podia ter feito de qualquer jeito. Ele fez com amor, fez com dedicação, fez com qualidade. A maioria deles estudou em escola pública, um bom tempo, eram concursados, mas fizeram a diferença, muitos deles. Quando agradeci? Nunca. Os nossos pais, aqueles que amamos, só não nos amam mais porque nós muitas vezes vivemos na linha do egoísmo.
Vamos lá na casa da mãe, comemos aquela comida gostosa, né? E não somos capazes de levantar os olhos e falar assim: mãe, está maravilhoso. Gratidão. Vibração. O que ela vai sentir? Quais os sentimentos no coração que você está plantando dela? Agora você imagina aquele cara: ah, você está com pouco sal. Se está com pouco sal, você fica quieto. Guarda isso para você. Não é? Vamos propagar o bem. A pessoa se esforça danado, faz um esforço danado, capricha, faz um monte de coisa, e a gente tem 22 coisas boas naquela mesa. Nós vamos observar somente aquilo que foi inadequado. Vibração. Porque nós somos assim, nós vibramos rasteiro. Então nós vemos as coisas rasteiras, nós vemos os problemas. Nós temos de ser parte da solução. E a solução é o amor. A solução é a gratidão. A solução é o elogio. A casa espírita salvou meu casamento por causa disso. Quando eu cheguei lá, ele estava à beira do abismo, ia cair. O que eu fazia? Ah, o problema é minha esposa. Olha aqui, eu sou um cara... você me conhece, não conhece? Né? Agora, minha esposa, né? Você conhece ela, né? Você viu o gênio dela? Né? Eu estava assim. Isso era verdade? Aliás, em toda conversa existe... Como é que você faz para achar a verdade? Existe aquilo que uma das partes fala, o que a outra parte fala, tá? E existe uma terceira, que é a verdade. E ninguém está com a razão, seja ela qual for. Mesmo que a gente está com 90% da razão, nunca vamos estar com a razão plena. Aí você chega... Aí no começo, chegar na casa espírita aborrece um pouco. Porque se a gente subir aqui e não tocar na ferida, como é que você tira um cara da cama, está desmotivado, só passando a mão na cabeça dele? Às vezes você tem que chamar ele no seu brio. Conheço um psicólogo que uma vez, até vou falar o nome, que é o professor Rodrigues. Um dia apareceu um sujeito, andou 200 quilômetros para fazer uma consulta. Não, trouxemos ele aqui para o senhor para fazer uma consulta. Assim, sim, tudo bem, qual o problema dele? É alcoólatra. Ele olhou e falou assim: estou lascado. Não trabalho especificamente com esse grupo, né? Eu vou devolver o dinheiro para vocês para consulta, né? Não, mas falaram, né? E quando a gente está no trabalho do bem, a inspiração vem, né? De tanto insistir, então não, tudo bem, conversa daqui, conversa dali, né? De repente ele olha para o sujeito e fala: eu não vou tratar de você não. Mas por quê? Porque você não consegue largar o vício. Olha, não tem caridade nisso aí. Mexeu com orgulho, o orgulho do cara é maior que o vício. E ele falou assim: esse cara vai ver quem está pensando que ele é. Largou a bebida por causa do orgulho. Olha como a misericórdia divina atua nas vidas das pessoas, por uma inspiração. Ele devia estar cansado de gente falar, ficar adulando ele. A hora que chegou um e foi na ferida, né? A intuição veio, aquilo resolveu. Às vezes nós temos de posicionar também. Agora, o nosso posicionamento em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, ele deve ser o mais amoroso possível, o mais delicado possível, e quando necessário, com a energia necessária. E o que vai fazer com que a nossa vibração continue elevada durante o dia? O que eu posso fazer? Nós já falamos da prece, nós já falamos da gratidão. O que você escuta? Porque o que preenche seu cérebro é o que vai gerar sua energia dentro de você e vai transformar numa vibração no seu entorno. Quais são as músicas que você ouve?
Ah, eu nem ouço música. Então começo a ouvir as boas, né? Aquelas que elevam, que trazem reflexão. Aí das 6 horas da tarde você chega em casa, 7 horas, você liga a TV. Aí você vai assistir o quê? Um até desencarnou, quase desencarnou, né? Sobrou da Atena, né? Aí você vai assistir aquele programa lá. Qual vai ser a sua vibração no final? Se o teu dia for bom, você acaba com o teu dia ali. Porque se torcer a televisão, sai sangue. Sai angústia, sai amargura, sai desespero, sai toda essa porcariada toda aí. Mas por que as pessoas assistem? Por quê? Não é bom. Elas gostam. Por que elas gostam? Porque no subconsciente, como ela não aplicou a gratidão, como ela não abençoa a própria vida, ela acha que a vida dela é ruim. Como ela não se liga a questões espirituais, ela não gosta da vida que ela tem. E ela assiste ali por causa de uma compensação neurótica. Isso é inconsciente. Olha quanta coisa ruim. A vida dela parece que não é tão ruim. E não é isso que nós temos de fazer. Nós temos de fazer o seguinte: não tem coisa boa na televisão? Eu não tenho condição, eu só TV aberta em casa, a coisa está apertada, né? Vai lá no YouTube, tem muita coisa boa. Sabe quando a gente tem acesso a um Haroldo Dutra, a Nete Guimarães, né? Roçando essas pessoas? Lá no YouTube, está lá à disposição, a hora que a gente quer. Às vezes 4, 5 horas por dia, se quiser. Fazendo o que? As nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas energias se elevem através da reflexão, através do aprendizado, através do entendimento. Tudo isso vai fazer com que nós sejamos pessoas que passamos a ter uma vibração melhor. A outra condição é o trabalho no bem, que a Casa Espírita tem N frentes de trabalho. É Alta de Souza, é sala mediúnica, né? É através do passe, através da doação de algo. E o mais importante, quando você doa de você, e o interessante, quando você doa de você, você não perde nada. Pelo contrário, vou dar passe para os outros, vou transferir a minha energia, eu vou ficar sem. Aonde você leu isso? Aonde tem essa informação? A partir do momento que o indivíduo vai trabalhar de passista, já é deslocado um trabalhador espiritual da casa que o acompanha, né? Que aquela energia salutar que vai para aquele necessitado que está ali, para aquele nosso irmão, passa através de quem? Do passista. Você começa a engrenar em qualquer trabalho de ajuda ao próximo, existe a ilusão que nós estamos fazendo caridade de alguma coisa ao próximo, que é necessária no estado evolutivo que nós estamos. Mas na verdade o que nós estamos fazendo? Caridade para conosco, benevolência para conosco, indulgência para conosco. Nós somos os beneficiados. Nós é que ganhamos. Mas é difícil. E é difícil mesmo. Fiquei 5 anos na Luz lá só estudando. Só estudava numa sala, ia para outra, né? Só ganhando conhecimento. Um dia eu resolvi aparecer no sábado para trabalhar lá. Então, o que será que tem aqui, né? Primeiro dia, sei com aquela vontade, né? Eu me sabotava, sábado eu preciso descansar. Aí chega daqui, tem isso, tem aquilo outro, daqui a pouco alguém fala assim, tem Alta de Souza. Eu falei, o que é Alta de Souza? É assim, você vai de casa em casa, bate palma, pergunta se tem uma roupa, um remédio, comida, qualquer coisa assim, né? A gente recolhe, traz aqui, separa, deixa aqui para casa algumas coisas, outras a gente doa, tal. Eu falei, Eu já virei comigo assim, falei assim, não seja isso que vão mandar fazer, não seja isso. O que mandaram fazer? Você vai lá para Alta de Souza. Aí como é que ia falar? Não vou. Aí você vai daquele jeito, né? Arrastando os pés, né?
Bênção que é. Misericórdia divina permitindo o trabalho. Aí você descobre uma série de coisas. Aí você começa a sentir uma série de coisas depois que você vence a resistência do egoísmo e do orgulho. A hora que nós vencemos esse casal, as coisas vão cada vez mais, né, nos envolvendo. Deixamos de estar nesse planeta a passeio, fazendo turismo. Vamos fazer um turismo numa encarnação lá na Terra, vamos ver como é que é as coisas. E seremos os observadores. Emmanuel tem uma frase, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que é milhões. Milhões dormem. Muitos observam. Poucos trabalham. Raros servem. Esse é o nosso planeta. Ser trabalhador, olha que estágio. Mais umas 50 encarnações a gente vai começar a servir. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade que a Casa Espírita dá. Muitas organizações religiosas não dão oportunidades, porque são feitas em outros conceitos, né? Vão se adquirir salvação ou alguma outra coisa através tão somente de pertencer a um grupo. E nós sabemos que ao desencarnar, cada um irá se libertar se viveu se libertando, continuar escravizado se viveu se escravizando. A vida continua. É assim que funciona. Bom, por hoje, né, gente? Então vivam intensamente, porque a morte não existe, é apenas uma passagem. Que Jesus continue em nossas vidas. Gratidão.